Pronto, eu já estou gravando, gente. Boa tarde. E aí, o vídeo é esse aqui, para quem se alguém chegou depois. Mas ele também tá no Classroom, tá? Só para adiantar, eu ia pedir isso mesmo. É bem rapidinho ele. Só para dar uma visão a vocês, eu vou continuar o assunto e vamos fazer umas práticas também. Hoje não vai ser muito longa não, que a primeira aula ela é de conteúdo mesmo e eu já falei algumas coisas na aula passada. Deixa eu só mudar essa câmera aqui. Tá bom? Então vou dar um pausezinho aqui até na gravação, enquanto vocês assistem. E aí, pessoal, deu tempo? Acho que deu, né? Esse vídeo, pessoal, é um videozinho para dar uma visão geral sobre o assunto de hoje, né? E também para o curso, serve. Tá vendo agora, né, Jamil? Sem problema, vocês podem ver depois. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá, compartilhando aqui. Vou abrir aqui aqui na turma veja que eu já coloquei algumas coisas, né? Tem um link, tem esse material aqui, pessoal, que eu coloquei. Esse material é de outro curso, é de um curso de lógica de programação. Muito bom para o pessoal entender o que a gente vai fazer com a linguagem de programação. Porque veja, a lógica é você resolver problemas com raciocínio lógico, né? Com um algoritmo para você resolver um problema, né? Você vai utilizar um algoritmo para você resolver um problema. Porque o que é o algoritmo, né? O algoritmo é uma ferramenta, é uma metodologia que você utiliza no fim das contas para chegar no objetivo, para resolver um problema. Por vezes aí você está no seu dia a dia com problemas, com algoritmos e você está executando algoritmos na sua mente. Um exemplo básico, por exemplo, as torres de Hanoi, né? Você tem esses 3 discozinhos e você quer chegar nesse objetivo final aqui, ó. Transferir todo mundo de A para B. Só que tem umas regras. Você não pode chegar e colocar o verde no B, o azul e o A e o amarelo no B. Porque a regra é sempre embaixo tá o maior. Então o B, você tem 2 opções. Você vai para, o verde, você vai para o B ou você vai para o C. Se você botar ele no B, o azul não vai poder vir para o B depois, vai ter que ir para o C. E aí eu faço o que com o amarelo? Né? Porque o amarelo não vai poder ficar em cima de nenhum. Então se eu pegar o verde e jogar para o C, aí o azul eu faço o que? Jogo para o B. Também pode ser. Beleza. Eu vou fazer o que depois com o amarelo? Não, eu posso pegar o verde e colocar para cima do amarelo. Aí eu vou liberar essa haste. Isso. E assim eu vou. Aí depois eu posso pegar o azul e colocar aqui, o azul que estava aqui no B, deixar ele aqui, colocar ele para o C, né? Ou o verde que estava aqui, já colocar em cima do azul e trazer o amarelo. Então eu tenho várias opções. Então qual a sequência que eu vou utilizar? Se eu resolver um problema, eu vou ter um algoritmo para fazer isso aí. Aí eu vou ter o melhor algoritmo. Você viu que eu saí meio que tentativa e erro aqui, né? E poderia até chegar numa solução, mas uma solução não tão eficiente, né? Eu fui eficaz, mas não fui eficiente, né? Então, a gente lidar muito com isso, não nesse curso de introdução à programação, utilizando o Python, né, que na verdade é o módulo 1, mas a ideia é que vocês continuem e a gente aprofunde o estudo em Python, aprofundem e até aplique em análise de dados, né? Então, esse material é um material muito legal para vocês darem uma olhada, entender o que são algoritmos, né? Esses exercícios que tem aqui vocês não precisam fazer, mas, por exemplo, você pode copiar ele e pedir para o ChatGPT fazer e lhe explicar.
né? Você pode selecionar ele aqui, faça um algoritmo que receba 2 números e exiba o resultado da sua soma, né? Você pode jogar isso no chat, ele vai fazer. Inclusive, gente, toda atividade aqui que eu passar para vocês não tem como fugir, né? Aí, se você quiser colocar ela no chat GPT, ela vai resolver. Mas não é isso que vocês têm que fazer, porque esse não é o momento. Quando, aqui alguns, a depender, um só utilize Python para resolver problemas do colégio, outros utilizam para desenvolver um sistema lá na frente. Aí sim, você vai usar as IAs da forma mais correta. Aí é um outro treinamento, é uma outra questão. O momento aqui é você entender a linguagem de programação, saber programar para você depois poder utilizar isso aí. Não faz sentido eu pegar, copiar, colar isso no ChatGPT, ele me gerar um código e eu colar lá e não sei o que é aquilo ali. Não, eu sei, olha aí, eu explico o código. Não, mas você tem que tentar fazer. Você pode até não saber fazer e pedir para ele fazer, você entender. Trate ele de uma forma, né? Trata a máquina aí de uma forma que você sabe aproveitar dela. Né? Então você pode jogar isso aqui só para você ver. E você pode pedir que ele coloque isso aqui num um código falso, né? Um pseudocódigo. Você pode pedir para ele colocar em Java, em Python, o que você quiser ele vai fazer lá. Só para você se acostumando com o que é algoritmo, aí tudo bem. Mas nas atividades não. Porque nas atividades, como eu vou mostrar para vocês, é onde você vai programar. E tem um ditado, só se aprende a programar programando. E mesmo que na atividade já esteja lá o código, mas a escrita, se acostumar com a escrita da linguagem, né? Se acostumar com a escrita da linguagem. Eu sempre desenvolvi em Java, mas em 2020, 2021 comecei a programar em Python. 2021. E eu já sabendo o que estava ali escrito, muitas vezes entendia, eu não sabia fazer um if, às vezes em Python eu errava. Por quê? Uma estrutura condicional básica, mas eu errava, porque eu não estava acostumado com a sintaxe, que é um assunto, inclusive, que a gente vai falar hoje. Então, esse assunto aqui é muito bom, esse material, muito bom. E aqui eu trago uns slides didáticos para vocês, tá? É quando vocês cliquem aqui em ver material, para o capítulo 1, ó, tem o vídeo que vocês acabaram de ver, tem esse PDF que eu vou abrir para vocês, e tem esse guia que eu vou trazer também para vocês, como conceito da aula, tá? Mas também vou trazer conhecimento prático hoje já, que a gente tem que entrar nisso. Beleza? Então, eu vou abrir aqui esse PDFzão, se estiver bom para vocês, e vou explicando. Eu vou abrir aqui também. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper. Tem um roteiro aqui também que eu vou deixar ele de lado, para não esquecer de nada. Abrir aqui do lado. Beleza? Então bora lá. Aqui é um pouco de conceito ainda, tá, gente? Mas que é fundamental. Veja aí o que essa imagem lá já nos traz, né? Fundamentos da programação em Python. Do conceito lógico à construção do seu primeiro código. Se você olhar até para essa imagem, você vai ver que existe aqui umas chaves, né? Normalmente, esse é um caractere, tanto de abrir quanto de fechar, utilizado em linguagem de programação. Cada um com seu propósito. Beleza? Eu vou explicar mais na frente. Então, qual é a ideia da linguagem de programação, né? É como eu estava falando para vocês, você tem um problema, uma ideia humana, né? Tem um problema para resolver e eu quero resolver isso aí com algoritmos, de uma forma lógica. Eu tenho que trocar o pneu de um carro. Eu tenho uma sequência de passos a tomar e nesse caminho, certa vez, certos momentos, eu tenho que tomar decisões, né? Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que executar algo, eu tenho que fazer algo, até que alguma coisa aconteça, né? Então, por exemplo, eu tenho que tomar uma primeira decisão estrutural, né? Condicional. Abrir a mala do carro. Se o macaco não tiver na mala, eu tenho que tomar uma decisão.
ligar para o reboque. Outro dia eu precisei disso, abri minha mala, cadê? Acho que roubaram. Precisei ligar para o reboque e não consegui trocar o pneu do meu carro. Se o macaco estiver na mala, pegue o macaco. Então, eu já tenho que tomar uma decisão aqui, baseado se tem ou não tem. Se o macaco não estiver na mala, fim do meu algoritmo. E aí eu tomo outra decisão, ligar para o reboque. Fim do algoritmo. Acabou, porque aquele algoritmo ali é para trocar o pneu do carro. Não se trata de como ligar para o reboque, né? Então eu tenho uma ideia, ou eu tenho um problema a resolver, ou eu tenho até uma ideia, eu quero resolver algo, eu penso em resisto algo, eu tenho os algoritmos para fazer isso. Acontece que, para eu fazer isso funcionar no computador, eu preciso de uma linguagem de programação. Ou seja, eu preciso ter uma linguagem na qual eu e o computador consiga conversar. Hoje em dia, né? Hoje em dia tá meio que assim, né? Hoje em dia tá meio que quebrando, tá muito natural, né? Eu posso gravar um áudio aqui, aí a recebe meu áudio, transforma aquele em texto, manda para um LLM e faz o que eu quero, né? Mas, de toda forma, vai existir, no fim das contas, uma linguagem de programação que a IA vai utilizar. Né? E assim como em qualquer linguagem, né? Português, inglês, francês, espanhol, né? Alemão, existem umas regras da linguagem. Né? Como eu escrevo? Tenho regras. É a minha gramática. Existe uma sintaxe. A linguagem não tem de programação é da mesma forma. Você precisa seguir regras. E aí as regras de Java são diferentes das regras de Python. Né? E também tem que existir o quê? Uma semântica, um significado. O comportamento que aquele comando que eu dei, que eu codifiquei, vai tomar. Às vezes eu faço algumas coisas, as regras estão todas ok, mas o programa não faz nada. Então tem que ter um significado. Tem que fazer alguma coisa, tem que resolver um problema, tem que resolver uma equação de primeiro grau, resolver a equação de segundo grau, sei lá. Meu programa faz o quê? Registra nome de pessoas, pega a data de nascimento e calcula a idade dela. Enfim, não sei o que é que eu estou resolvendo. Mas tinha que ter um significado aquele código. Né? Tem que fazer um sentido. E aí o computador, né, o hardware, executa isso aí, essa comunicação aí da linguagem de programação com o sistema operacional, do sistema operacional, dentro das suas camadas, dos seus níveis. Eu não vou entrar aqui em detalhes de fundamentos da computação, né, de informática básica, na realidade também. Comunica-se com o hardware que executa aquilo ali, o processador, memória RAM, GPU, o que é que seja. Então a linguagem de programação, ela esconde essa complexidade do hardware. Né? Antigamente, eu estudei na universidade, se alguém aqui for fazer computação, provavelmente vai estudar uma linguagem chamada Assembly, que é uma linguagem de programação, mas o que você programa muito próximo ao hardware. Você já dá comandos ali tão básicos que é quase a linguagem de máquina. É quase falando em bits e bytes. A linguagem que a gente utiliza de Python é alta abstração. Né? De alta abstração. A linguagem humana é mais alta abstração ainda. Então, quando você se hoje você já consegue codificar, desenvolver com a sua voz, né? Pede para IA codificar, que se eu abrir o ChatGPT ele vai fazer isso. Já é mais alto ainda, porque ele pega a minha voz, a minha comunicação mais natural e transforma numa linguagem num código da lei de Python, por exemplo. Ou seja, ele já pegou aquela informação que está em mais alto nível e já colocou num nível menor, que é a linguagem de programação em Python, que mesmo assim é um alto nível, que quando ele manda para o sistema operacional já vai baixando os níveis de abstração até chegar na máquina. É assim que funciona. E aí você, né, tudo isso vai te permitir automatizar tarefas, criar softwares e resolver problemas
do mundo real, tá? Quando a gente fala, então, em ecossistemas das linguagens, né, paradigmas, abordagens da linguagem de programação, é a metodologia, como você programa, qual é o estilo, o teu estilo de programação, né? Qual é o teu estilo? Isso vai muito da linguagem, mas também do que você está fazendo, do tipo de problema que normalmente você está resolvendo. Né? Por exemplo, é muito comum o estilo imperativo, quem programou muito antigamente, né? É mais comum, que é aquele estilo de passo a passo, que meio que está se voltando muito a fazer isso. Agora com IA. É faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E aí há quem decide ali no estilo imperativo como ela vai resolver. Mas meio que está fazendo isso. Por exemplo, leia o arquivo. Escreva no arquivo isso. Ou seja, é por ordens. Né? O que você não deixa de fazer. Isso aqui é o básico. Mesmo na orientação a objeto, você programa de forma imperativa também. Só que o que é a orientação a objeto? É um estilo de programação também diferente, modulado, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui no módulo 1, mas a gente fala no módulo 2. Só que as linguagens podem ser ou não, ter ou não essa orientação a objeto. Aqui no exemplo, eu posso até alterar depois esse exemplo. Tá exemplo Java, C++ como exemplo de linguagens orientadas a objetos, mas Python também né, uma linguagem orientada a objeto. O que seria isso, gente? Só para vocês entenderem, né? É meio que assim, imagine que tu está fazendo um sistema para uma empresa. Então, você começa a imaginar objetos daquele sistema, objetos que vão interagir naquele sistema. Então, por exemplo, eu posso imaginar que o cliente da empresa vai ser um futuro objeto. Eu já imagino que o cliente vai ser um objeto. Eu já imagino que um produto, essas instâncias, sabe? Vão ser objetos que vão interagir. Por quê? Porque eu já imagino que o cliente vai comprar produtos. Então, vai existir uma interação. Então, eu não vou tratar com nome do cliente, só uma variável nome do cliente. E-mail do cliente. Sabe? Telefone do cliente. Não. Eu não vou tratar que o cliente de e-mail tal comprou uma camisa básica. Não. Eu vou tratar que um objeto cliente e que esse objeto cliente quem é? É uma instância da pessoa real mesmo. Que tem e-mail, que tem nome, que tem data de nascimento, que tem telefone, que tem CPF, que tem RG, que tem as informações que eu quiser dar a ele. Comprou, não foi uma camisa básica, única, escrito, um T, uma variável, que está referenciado para uma variável. Comprou um produto que tem preço, tamanho, CPMG, cor, tipo, vamos dizer, estilo. São várias características que aquele produto tem. Então, quando a gente está trabalhando com linguagens orientadas a objetos, a gente tem a capacidade de representar objetos no nosso sistema. Python faz isso, a gente não vai fazer no módulo 1. Tem linguagens funcionais, né, que é muito baseada em funções. Eu já utilizei o Lisp poucas vezes, mas na época da faculdade também nunca desenvolvi nada com linguagem funcional. E tem linguagens declarativas, vamos dizer assim, como o SQL, para quem trabalhou já com banco de dados. Eu também tenho um curso de SQL que dou nesses cursos de extensão, já dei. Né? Structured Query Language, tudo em computação em inglês. Essas siglas sempre vai ser em inglês, tá, gente? Então, SQL significa linguagem de consulta estruturada. Structured Query Language, né? Então, é uma linguagem para você fazer consultas em bancos de dados relacionais. Você declara, né? Por exemplo, você pode botar aqui, deixa eu botar aqui, exemplo de SQL, só para você, tá em imagens mesmo. Pronto. Você tem aqui um exemplo. É uma linguagem que você declara, que ele está criando uma tabela pessoa num banco de dados, caso essa tabela já não exista, ainda não exista, né?
Então ele diz que essa tabela vai guardar as pessoas, né? Ele está aqui criando um banco de dados para salvar pessoas. Só um detalhe, a gente não vai estudar isso, tá, gente? Só estou dando uma orientação a vocês. Banco de dados é como um banco de dados relacional, você salva as informações que vocês têm no seu sistema em tabelas. Tiago, e aqui no nosso curso? A gente vai salvar na memória RAM. No final do curso, talvez eu mostre como salvar umas informações de um bloco de notas. Ah, que coisa arcaica. Sim, vocês estão aprendendo o início. Isso aqui já é uma coisa que você estuda na universidade e que nada impede você estudar aqui também, mas depois, tudo tem o seu momento. Ah, vamos salvar essas informações de banco de dados? Ok. Né? Você vai utilizar essas linguagens. E aí aqui outros exemplos, por exemplo, Python. Python é uma linguagem de programação, ela é orientada a objeto também, ela tem suas características, né? Ela também é imperativa, né? Então, uma característica do Python é que ela é dinâmica, ou seja, é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Google Colab, já para trazer uns códigos para vocês, né? E não vamos se assustar não, tá, gente? Abrir um notebook. Então, ela é uma linguagem dinâmica, né? Multiparadigma, por quê? Porque ela tem mais de um paradigma desse aqui, né? E também assim, você consegue programar em Python. Hoje em dia, essa questão de plataforma é muito solucionada já, né? Geralmente você sistema para web ou um aplicativo que vai funcionar numa plataforma de celular. Mas enfim, vamos para cá. O que ele está querendo dizer aqui com tipagem dinâmica? O tipo é definido na execução. Ele está dizendo isso, gente. Ó, se eu abro aqui no meu Google Colab aqui, vou até escrever aqui, aula 2 de abril. Ah, galera, hoje eu completo 19 anos de professor. Olha aí, dia 2 de abril. Eu sei porque eu tenho assinado na minha carteira. Então, se eu digo aqui, ó, que a variável A é igual a 10, eu estou dizendo o quê? Que quando eu rodo aqui, o valor 10 entrou nessa variável. Né? A vale 10. É a primeira vez ele demora um pouquinho, tá? Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que A é do tipo inteiro. O tipo é dinamicamente definido. JavaScript, que é muito utilizado em sistemas web, né, nos navegadores, é outra linguagem de programação. Java já tem uma tipagem estática. Ou seja, em Java eu tenho que meio que dizer isso aqui, gente. Ó, int A igual a 10. Eu posso fazer isso em Python. Se eu fizer isso aqui, como é que vai funcionar? Né? Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas em Java eu teria que dizer que essa variável A é do tipo inteiro. É o que a gente chama de tipagem mais estática. Tá? São alguns conceitos importantes para vocês antes de iniciar tudo. Então, por exemplo, na memória do teu computador, na tua memória RAM aí, né, do teu computador que tu estiver usando, você vai armazenar essas informações. Por exemplo, quando eu rodo isso aqui, né, obviamente isso aqui está rodando na nuvem, né? Mas se eu rodar localmente, vai para a memória RAM do meu computador. E aí alguns tipos dos dados, os básicos, tipos que a gente poderia até dizer, tipos das variáveis que são primitivos, né? Seria números sem decimais, que são os inteiros. Então, isso aqui, A, é do tipo inteiro. Flutuantes, pontos flutuantes, ou seja, eu posso dizer que a variável preto. Olha, gente, só um detalhe. Normalmente, na programação, a gente vai definir o nome de uma variável. Né? Em Python. A gente vai fazer uma questão de curtinho, por isso que é importante você escrever. Você não vai fazer isso, tá? Tá errado, funciona, mas não é legal. Então, o preço, ou coloca tudo em inglês logo, price. Certo? Ou preço mesmo, aí vai de você. Então, se eu botar aqui 10.0, isso aqui já é ponto flutuante. Certo? E strings, por exemplo, como ele, posso dizer aqui, nome, variável nome, Tiago. Ah, Tiago, tu usou em inglês ali e tá usando em... No problem. Posso botar name também. Então, só estou dando valores a essas variáveis aqui. Nada mais que isso. Né? Então, isso é uma string.
Em Python, essa representação do A é um int. Você vai ver int, não vai ver inteiro. O ponto flutuante você vai ver float. String você vai ver str. E tem um booleano, que é o tipo lógico. Ele nem colocou aqui no exemplo, mas seria isso aqui, ó. Vou botar assim. Namorando, falso. Você está namorando? Sim ou não? False ou true. Certo? Então, na variável. Você pode ter essa variável aqui no seu sistema, para o casado, para saber alguma informação. O que é que ele está querendo dizer então aqui com tipagem dinâmica? Em Python essas caixinhas vão se acoplando, né? Ou seja, se eu aqui agora fizer isso aqui, galera, ó. A não é mais um inteiro. A agora é o quê? Uma string. É assim que eu represento o string, né? A princípio entenda dessa forma, com aspa dupla. Beleza? Beleza? Então, alguns outros tipos. Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque é um assunto que a gente vê depois. Mas só para vocês se entenderem, eu não vou entrar em detalhes da codificação, beleza? Listas. Listas você representa em Python por um abre e fecha colchetes, né? Elas são ordenadas e mutáveis, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que eu agora tenho uma lista aqui. Eu represento dessa forma. Lista dos números pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Então aqui eu tenho lista. Essa variável lista, ela contém todos esses números. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o momento, tá? Tuplas é um cofre, é mais ou menos como eu tenho algumas características diferentes, a gente vai comentar mais sobre isso, tá? Se elas são, o que é ser ordenado, o que não é ser ordenado. Ser ordenado não é porque 2 é menor do que 4, não. Eu poderia ter isso aqui, tá? Ó. Eu poderia ter aqui 10 e 8 aqui, ó. Mesmo, isso é uma lista do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito. O ordenado aqui é outra questão, aí eu não vou entrar em detalhes. Tem os conjuntos que também são representados com valores únicos, né? Assim como as tuplas. A tupla é isso aqui, ó. Eu vou até escrever assim, se a tupla se representa com abre e fecha, né? O conjunto e o dicionário. O dicionário, eu não vou nem... Eu vou escrever assim, dicionário. Mas o dicionário, ele tem esse abre e fecha, mas ele é diferente, que ele tem chaves e valores, né? Então, assim, ele vai ter uma chave, por exemplo, nome e um valor, José. Ou seja, num dicionário eu posso ter nome, José, sexo, masculino, né? E assim por diante, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, tá, galera? Ainda, só para que vocês saibam, é muito comum na programação isso, gente. Não tem como aprender a programar, seja na linguagem, se você não entender isso aqui, não é hoje não, mas você sabe que você vai entender. Isso aqui é simples, que é uma estrutura de fila, né? Fila é aquela história. Primeiro que chegou, o primeiro que sai. Então posso ter uma estrutura de que todo mundo que vai chegando, eu vou tirar da fila aquele que está mais tempo lá. E pilha é o contrário, imagina uma pilha de pratos. O último prato que entrou é o primeiro que sai quando eu tiro. Então, entenda isso aí, porque mais na frente vocês vão precisar compreender melhor. Aí aqui agora a gente entra mais no dia a dia, né? No dia a dia, né? Na aula mesmo. Você tem um usuário, você tem um programa, né? Eu já fiz isso na aula passada. Se eu quiser codificar para eu solicitar para o usuário, eu sou o programador, o usuário é alguém que vai utilizar uma informação. Então eu vou abrir um novo código aqui. E em Python eu utilizo o input. Por isso que eu pedi para vocês, isso aqui é para me orientar na aula. Para vocês estudarem o capítulo 1, né? Além de verem aquele vídeo. Então o input, eu vou pedir aqui entre aspas, eu posso botar aqui entre aspas simples. Qual o seu nome completo, né?
Isso aqui, esse texto, vai aparecer para o usuário, mas o que o usuário, né, digitar na caixinha de interação, né, essa caixa entrada básica de dados, vai ser retornado para essa variável aqui, ó, para essa variável name, tá? Ou name user, name client, como eu quiser chamar. Então eu tenho que ter esse retorno para eu pegar essa informação que o cara digitou. Quando eu executo, ó, qual o seu nome completo? Eu tenho que botar aqui. Eu tenho que botar José Tiago Holanda. Então, name client vai ter esse valor agora, José Tiago Holanda, né? E eu posso imprimir esse valor, né? Eu posso imprimir simplesmente dizendo imprima. No futuro a gente vai usar outras coisas aqui. Eu estou usando um comando básico, tá, gente? Mas aqui eu posso dizer imprima name client. Que é name client, galera? Name client é uma variável que recebeu um valor. Ó, José Tiago Holanda. Aí eu dou enter, ela imprimiu aqui, ó, José Tiago Holanda, né? Esse é o nosso Hello World, olá mundo, beleza? Eu posso continuar aqui, né, e pedir outras informações, mas antes de tudo, sempre o input vai retornar um string, né? Sempre, isso é muito importante, sempre isso aqui vai ser um string, né? Então, eu posso continuar aqui pedindo age client, que é age, idade. Aí eu posso dar um input e dizer, eu vou botar aspas simples aqui, não vamos discutir isso agora, mas normalmente no input eu utilizo dessa forma, qual a sua idade. Isso aqui, galera, isso aqui, ó, eu vou botar aqui José, só, tá? E ele pediu a idade, eu vou mentir, vou dizer que é 32. 32 foi adicionado aqui a age client. Então, se eu colocar aqui, ó, assim, tá? Então, se age client, até o seu Google Colab aqui, ele já lhe ajuda, já traz para você o age client, quando você escreve, ó, ele já sabe que existe essa variável, mas ele diz aqui, ó, é um str, é um string. Então, se eu imprimir ela, ó, ele imprimiu aqui embaixo, ó, entre aspas, está dizendo o quê? Isso é um string, isso não é um inteiro, né? Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa converter esse cara para o inteiro, né? E aí como é que eu faço isso? Olha a jogada de mestre começando a programação aqui, ó. Eu tenho uma função em Python que a gente vai falar depois, mas algumas coisas eu preciso já trazer para vocês agora, como a função input, que vai me interagir com o usuário para pegar uma informação, a função print, que vai me mostrar a informação, vai me mostrar um texto na tela, e funções como int, que vai me converter esse cara que vai ser retornado daqui, dessa parte que está selecionada, tá? Para o inteiro. Então, por exemplo, se eu jogar aqui, José Tiago Holanda 32. Agora, veja que ele imprimiu 32. Ele converteu 32 para inteiro. Se eu fizer isso, inclusive, ó, ele agora vai perguntar a minha idade. Qual a sua idade? Se eu botar aqui, por exemplo, 32, e aí? Vai dar um erro. O que é que aconteceu? Ele está dizendo que está dando um erro aqui, ó. Inválido literal para o int. Você quando está tentando converter isso aqui no inteiro, não está em base 10, né? Não está em decimais. 32, ele não entende, isso aqui é um texto. Claro que isso aqui você teria que tratar, né? Não é o que a gente vai trabalhar agora. Então aqui o 32 funciona, né? Então, galera, é isso. É isso, vocês precisam entender. Inclusive, se eu quiser dar um print aqui, um print, ó, um print mesmo com a sua idade é... Como é que eu faria para aparecer o 32? Então tem várias formas. Uma delas é essa. Eu passo isso aqui como string, porque tudo isso é um texto, é um string.
põe uma vírgula aqui e depois bota o nome da variável edClient. edClient é o valor que o usuário digitar. Tiago, eu tenho que decorar isso. Calma, cara. Não, você tem que entender. E tem que fazer o exercício fazendo, copiando mesmo. Usando, até se acostumar. Depois você usa IA. Depois você aprender. Né? Tem outras formas de fazer. Esse cara aqui é o texto que vai aparecer. Eu preciso separar por vírgula. E são regras da linguagem, tá, galera? São regras. Estou terminando já. Ó. Aí. Então ele disse, ó. A sua idade é 32. E eu posso complementar aqui. Boto outra vírgula. Anos. Ó. José Tiago Holanda. 32. A sua idade é 32 anos. Beleza? Galera, na programação, alguns slides, como eu disse a vocês, eu vou passar mais rápido, né? Porque são assuntos que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas é como eu estava dizendo a vocês do troca do pneu. Chega uma hora que você tem que tomar decisões. Por exemplo, x é uma variável, vale 10. Eu posso ir por um caminho, por outro ou por outro. Qual o caminho que eu vou? Bem, se x for maior do que 0, imprima positivo. É o caminho, vamos dizer assim, principal. Se ele for maior do que 0. Aqui ele está dizendo o quê? Se não se. A gente vai estudar isso, tá? Mas são regras da linguagem. Dá para você entender. If em inglês é se. Quer dizer, se em inglês é if, né? If, traduzindo para português, é se. Aqui um elif seria uma abreviação para se não se. Se não se x igual a 0, faça outra coisa. Aquilo que eu falei do pneu. É uma rota alternativa. Se não, faça outro destino, faça outra coisa. Então, assim, x igual a 10, o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir positivo. Se x fosse 0, ele ia dizer isso aqui, ó. X é maior do que 0? Não. Mas se não se ele é igual a 0, então imprima 0. E se x for menos 5, menos 10, quer dizer, x é maior do que 0? Não. Se não se é igual a 0? Não. Então, se não é nenhum desses dois aqui, ele vai entrar nesse caminho aqui. Esse destino final. Vai imprimir, ele é negativo. Obviamente. Então essa é uma lógica. Essa é uma lógica que funciona. Ou ele é positivo, ou ele é 0, ou é negativo, o número que eu pegar. E esse número, por exemplo, pode ser um número que o usuário digita. Ou uma variável qualquer que está rodando lá. Então é que são esses semáforos, né, que vai dinamicamente dizer para onde ele vai. Outra estrutura que a gente vai estudar, eu comentei também na aula passada, mas eu gosto de já continuar comentando, é a de repetição. Essa é um pouco mais trabalhosa, principalmente quando você junta várias informações. Aqui teve uma falha, né, da geração dessa imagem. É 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Na verdade, seria esse loop aqui. É quando eu preciso repetir um procedimento. Por exemplo, rodar o macaco na hora de trocar o pneu. Gire o macaco uma vez. O carro já está na altura do chão ideal? A altura do chão é de 30 centímetros? Não. A altura do chão é maior do que 30 centímetros? Não. A distância do carro para o chão é maior do que 30 centímetros? Não. E eu continuo. Até aqui passou de 30 centímetros. Vamos dar uma ideia. Aí esse é o meu algoritmo. Eu estou desenhando aqui o algoritmo de trocar o pneu do carro. A altura para o chão da base do protetor de carro do carro é maior do que 30 centímetros? Então pare e agora continue outra coisa. Então, esse tipo de informação, repetir uma informação que eu já faço. Não simplesmente imprima. E se eu disser assim, imprima 10 vezes o nome do cliente. Imprima 50 vezes isso aqui. Será que eu teria que copiar e colar e fazer isso 50 vezes? 50 prints aí? Não. Eu vou fazer um laço de repetição que vai fazer o quê? Vai fazer um for aqui que a gente chama, que vai imprimir, isso aqui 50 vezes, tá? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não faz parte da aula, beleza? Mas na atividade eu acredito até que já tem algumas informações quanto a isso. Outro conceito importantíssimo, funções. A gente vai ter uma aula só disso, tá, gente? Cada slide deles praticamente a gente vai ter uma aula só disso. É que nessas duas primeiras aulas, primeira de apresentação também, a gente gastou muito tempo com a apresentação, é essa visão geral, né?
e um pouco de código, ter para vocês instalarem, se acostumar aí com o Google Colab, né? Se alguém quiser instalar o VS Code, tem no material como fazer isso. A função, é porque é o seguinte, a função é como uma caixa preta, é um bloco de código, que você começa a codificar, imagina aqui, eu começo a codificar, começa a ficar uma coisa grande, eu crio uma função, que vai capturar, por exemplo, o nome do cliente e a idade dele. Toda vez que eu precisar, eu vou chamar essa função. Não vou precisar repetir essa informação em várias partes do meu programa. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função que recebe dois números, A e B, e retorna a soma deles. Então, só aqui dá para mostrar para vocês, não é coisa de outro mundo. Def, eu posso criar uma função def. É assim que eu crio. Def sum, né? Ó, você vai pegar aqui, no caso, eu não vou ter um retorno. Eu vou ter duas entradas, desculpa. A e B, né? Eu tenho uma estrutura. É assim que eu crio. Eu tenho que escrever def, o nome da função, os parâmetros que eu vou receber. E vou dizer assim, ó, A mais B. E vou descrever retorne A mais B. Isso que ele está dizendo. Então você vai retornar a soma do que você passou. Então eu rodo isso aqui, não vai fazer nada. Ok. Mas se eu chamar essa função e passar 2 e 3, essa função vai retornar 5. Estou mandando aqui, ó, apresentar 5. Então, tem uma função aqui que faz uma soma. Eu vou utilizar muito isso. Né? Então, ela tem um retorno. Então, serve para você reutilizar. Você não está repetindo o código. Às vezes tem um bug. O bug é na função. Você corrige só naquela função, já só resolve para todo o programa. Né? Às vezes você tem um problema muito grande. Então, como é que eu resolvo um problema grande? Isso é na vida. Vai resolvendo esse problema de pequenas partes. Resolva uma pequena parte. Aquilo ali funciona, funciona. Resolva outra parte e depois, no final, você vai ter resolvido o problema. Questão de persistência. Não vou mostrar isso aqui também porque é assunto maior, né? Questão de persistência, ou seja, o que é persistência? Onde eu estou salvando minhas informações. Neste caso aqui, eu estou no Google Colab, estou na nuvem. Mas se eu estiver usando o VS Code no meu computador, está salvando, por enquanto, em memória RAM. Ah, mas eu posso salvar em arquivo de bloco de notas. Eu posso salvar no banco de dados. Eu posso salvar no Excel. Eu posso salvar no arquivo doc. Né? Eu posso salvar em imagem, onde eu quiser salvar. Aí, se eu salvo na memória RAM, né, uma vez que eu desligo o computador, aquela informação daquele código, não é o seu algoritmo, ela deixa de existir. Uma vez que eu sair aqui desse Google Colab, eu vou ter que rodar novamente, porque eles não vão saber, ele não vai saber que isso aqui era name client, era o que eu já tinha digitado. Tá? Entendido a diferença de memória e armazenamento permanente, né? E aí, como fazer isso em código Python? É coisa do segundo módulo aqui, inclusive, não é nem de primeiro. Mas eu posso só mostrar para vocês, só para matar a curiosidade no final do curso, no final do primeiro módulo. Então, vamos preparar o ambiente, vamos preparar o terreno. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar o Python. Né? Isso aí tem no material. Python Download. Você dá uma baixada aqui no Python. Né? Downloads. Você vai procurar aqui a versão... Pode usar a versão mais recente para o seu sistema operacional. Certo? Qual é o seu sistema operacional? Linux, Windows. Né? Então, tem um instalador também aqui para Windows. Né? Aqui, Python para Windows. Então, aqui eu estou usando a versão 3.12, eu acho. Você vai escolher aqui para o seu Windows, qual que você está querendo. Normalmente a gente instala a versão 64 bits. Né? Então, você vai baixar. Quando você estiver instalando, marque essa opção para que ele configure a variável de ambiente no seu Windows. Né? Depois você pode testar aqui no seu CMD, ó, CMD, um prompt de comando. Você pode botar aqui Python 3.11.7, é a versão que eu estou usando no meu computador que está instalado. Né? E aí, se você quiser instalar também com o VS Code, aí você usa o passo a passo. E, gente, não tem mistério. Como instalar o Python?
na internet aí tá cheio, também não, no material tem, enfim, simples demais. Para esse curso, galera, o Google Colab é suficiente, mas quem quiser começar, né, para os cursos mais de frente, a gente pode utilizar alguma ferramenta. Hoje eu uso o VS Code, mas já pensei em mudar, é muita coisa, né? É muita informação nascendo aí a todo dia de novo. Então o Google Colab é o que eu estou usando, né? São feitos por células, onde os comandos do Python são digitados e a gente executa e pede para ele executar e o servidor da Google executa. É isso que eu estou fazendo aqui. Também tem células de texto, tá? Você pode adicionar para você escrever alguma informação sobre o código, formatada. Né? Não precisa configurar nada, é só chegar e usar com sua conta. É uma integração nativa do Google Drive. Seus arquivos ficam salvos nesse formato aqui, IPYNB, que é um arquivo de Python Notebook, ou seja, isso aqui é o que a gente chama isso aqui de notebook, tá? Notebook, é um caderno de anotações em inglês, né? Notebook não é um computador não, tá, gente? Aquilo é laptop. E aí tem as vantagens e desvantagens, né? Você não precisa estar instalando algumas bibliotecas. Agora, quando a coisa parte, né? Você não precisa, você pode até alocar GPU, se for o caso. Mas quando a coisa que não vai ser precisa de jeito nenhum, que a gente vai fazer sempre, qualquer 486 resolve. Quem não sabe o que é um 486 é porque não nasceu antes da década de 90, tá? Tem algumas vantagens e desvantagens, né? A gente vai estar usando sempre o Google Colab, mas se for o caso, em alguns momentos eu posso usar o VS Code, por exemplo, que é uma local. E aqui um exemplo de todo o código, né? De uma estrutura, de tudo que a gente vem falando. Né? O que é que você tem aqui? Você tem aqui uma função chamada saudação. Saudação recebe uma variável chamada vezes. Né? Nessa função tem uma variável interna que está dentro dessa caixinha da função saudação. Está dentro da função. Veja que em Python, como vocês viram lá, eu pedi para vocês lerem. Né? Muita coisa aqui eu vou passando por cima, porque eu entendo que vocês leram o capítulo 1. Python funciona com indentação. Esse espaço aqui quer dizer muita coisa. Né? Esse espaço aqui quer dizer muita coisa. Eu não posso ter esse nome na mesma linha do def. Até posso, mas ele vai dar um erro aqui de dizer que a função não tem nada. Em outras linguagens de programação, a gente faz isso de forma diferente. Em Java, a gente faz com abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Né? Então, dentro da função, ó, tem uma variável nome que chama um input e uma variável idade, que também chama um input, igual a gente já fez, e converte para inteiro. Pergunta se a idade é maior do que 18. Se for, imprime várias vezes a idade, quantas vezes ela é. E se não for, aparece acesso negado. Posso implementar essa função aqui para vocês, mas o que é cada coisa aqui? Isso é uma variável. Isso aqui é uma chamada de uma função embutida do Python, input. Aqui também, o int também, ele converte a saída dessa função. Lembra, a função tem uma entrada e tem uma saída. Input recebeu uma informação e tem uma saída. E essa saída é convertida para inteiro. Por que ela é convertida para inteiro? Porque depois vai ter uma comparação aqui. Ele vai verificar se a idade é maior do que 18. Garela, não se assusta. A gente vai estudar if na próxima aula. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele vai estudar mais detalhadamente. O básico, ele está dizendo se idade for maior ou igual a 18. Não é fácil de interpretar? Todo mundo sabe que isso é um maior e isso é um igual. Se isso acontecer, ele executa esse código de baixo. Se não, ele executa esse aqui. Lembra da estrutura de controle de decisões lógicas? É isso aqui. Tá aqui, ó, estrutura de controle de decisão lógica. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um laço de repetição. Um for, que a gente vai estudar também. Né? Aqui eu tenho o quê? Uma função. Um módulo do meu sistema. E aqui eu tenho uma entrada de dados, né? Conversão de tipo também, entrada de dados e uma conversão de tipo, e uma saída de dados. Né? Isso aí é uma visão geral, onde tem praticamente tudo que você vai ver nesse curso. Né? Em detalhes, obviamente. Então, qual é a sua missão? Tentar fazer isso aí. Ó. Declare 4 variáveis usando tipos primitivos e exprima seus valores. É o que eu fiz aqui. Ó. Declare variáveis e imprima seus valores. Crie um script if-else. Ou seja, se 10 maior do que 5, imprima
10 é maior do que 5. Obviamente vai imprimir isso, né? Porque 10 sempre vai ser maior do que 5. Mas eu poderia perguntar se A é maior do que B. Se A é maior do que B. E aqui eu dizer quem é A. E aqui eu dizer que B é igual a 8. Inclusive passar A e B aqui na soma. Ele vai somar 10 mais 8, né? Que ele vai passar esse A. Detalhe, aqui pode ser X, tá, gente? X e Y. Aqui pode ser qualquer outra coisa. Número 1. Number 1. Aqui pode ser number 2. Isso é o nome da variável. Agora aqui eu vou ter que passar number 1. E aqui eu vou ter que passar number 2. Capítulo 3, isso aqui, tá? Vai somar. E aqui eu vou perguntar, number 1 é maior do que number 2? Agora vai ser. Ele imprimiu 10 é maior do que 5. Eu teria que fazer aqui de um jeito diferente. Seria assim, ó. Number 1 é maior do que number 2. Ó, 10 é maior do que 8. Quem é number 1? Esse valor aqui, ó. Aí ele imprimiu 10. A vírgula para separar a variável do texto. Aí é maior do que, sempre vai existir. A vírgula para separar a variável do texto, number 2. Essa é uma forma mais primária de usar o print, tá? No material tem várias informações. Então, é isso aí, tá, galera? De hoje, o que é que eu peço a vocês? Material. Vou diminuir. O material tá bem didático, é só abrir ele aqui, ó. Abre ele aqui. Capítulo 1 já fala tudo isso que eu falei para vocês. Então, uma visão geral e tenta executar esses códigos aí do capítulo 1. E aí tá os exercícios. Esse exercício aqui é de fixação, não tô cobrando, tá, gente? Mas é para vocês fazerem, é bom que vocês façam. Agora, essa atividade aqui vocês têm que fazer. Tanto a tarefa 1, que é assistindo a videoaula e mandando para mim. 29 pessoas fizeram, coisa boa. Façam de fato, tá, gente? Não pega o vídeo e mande pro IA fazer aquilo ali. Enfim, não faz sentido você fazer isso. Faz sentido você estar aqui para isso. Como esse curso livre, eu consigo isso. Ah, 6 pessoas fizeram, tem ontem, bom. Como esse curso é livre, eu já consigo fazer isso, né? Acreditar que vocês vão fazer, galera. Porque não faz sentido não pedir para IA fazer. Dúvidas? Hoje eu estou um pouco apressado, vou ter que finalizar agora. Estou fechando também. Se não tiver, eu vou finalizar aqui. Se alguém tiver dúvidas, pode falar. Pode falar, Letícia. Professor, tem problema em falar com você no final da aula? Manda um e-mail. Claro. Manda um e-mail, explique no e-mail, manda no e-mail, aquele e-mail do... Que eu coloco aqui, josé.alcantara@ifb.edu.br. Porque agora para eu te responder vai ser ruim. Estou um pouco apressado. Não, tudo bem, professor. Certo? Aí você pode mandar um e-mail que eu te respondo por lá. Galera, se assustou, não se preocupa. Na próxima aula é que a gente entra no capítulo 2. Tá? E eu peço já para vocês lerem o capítulo 2. Beleza? Tá indo legal? Simbora. Eu tô indo devagarzinho mesmo, tá? Pode falar, Vitor. Boa Semana Santa pra vocês. Ô, rapaz. Beleza, vou deixar o link aqui da presença, viu? Aqui um códigozinho em Python pra vocês. Cadê? Aqui. Lista de presença. É o mesmo de antes, só que quando vocês entram, fica a data de hoje, né? Então não adianta fazer a presença, pegar o link em outro momento, tá, galera? Eita. Cadê ele?
Obrigado por ter lembrado. No de estatística eu ia esquecendo também. Então assine a presença aí. Que essa... Pega a data. No caso de hoje vai ter 2 de abril. Aí vocês estão assinando. Pode até acompanhando aí, né? Valeu, galera. Então, até a próxima. Eu não vou fechar aqui não, para vocês que não pegaram o link ainda, tá? Vou sair só eu mesmo sair. Valeu!